bem-vindos a esta nossa análise aprofundada. Hoje a gente mergulha num tema fascinante: os métodos literários especiais que encontramos na Bíblia. Nossa base aqui é um capítulo sobre hermenêutica avançada. Uhum. E, sabe, entender essas formas é chave. Como E.D. Hirsch dizia, para sacar um texto, a gente precisa saber o jogo e as regras, né? Exatamente. Então, nossa missão é desvendar símiles, metáforas, provérbios, parábolas e alegorias. Para quê? Para tentar captar melhor a intenção dos autores bíblicos. Ok, vamos abrir isso aí. Perfeito. E olha, é fundamental perceber que não são só enfeites de linguagem, né? Não mesmo. São ferramentas de comunicação, pensadas. Os autores usaram para ilustrar ideias, clarear pontos difíceis, dar ênfase no que era crucial e, claro, para prender a atenção. Faz todo sentido. Por isso que a gente fala em hermenêutica especial. É a arte de ler essas formas específicas. Ela complementa a hermenêutica geral que vale para todo o texto. Ótimo ponto. Vamos começar então pelos mais diretos, talvez. Símile e metáfora. Boa. O símile, ele faz uma comparação explícita. Usa lá o como, o semelhante a. Por exemplo, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. O sujeito e o objeto ficam separados ali na frase. Isso, claramente distintos. Já a metáfora, bom, aí a comparação é implícita. Sem as palavrinhas de ligação. Exato. As duas coisas meio que se fundem na imagem. Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, ou vós sois a luz do mundo, isso é metáfora pura. Claro, ele não era pão de verdade, nem os discípulos eram lâmpadas, né? Óbvio que não. E aqui já tem um ponto importante, acho. Tanto no símile quanto na metáfora, mesmo com a imagem sendo rica, o autor geralmente foca em um único ponto de similaridade. Um só. Uhum. No pão da vida, o foco é Cristo como sustento espiritual, o essencial. Em vós sois a luz, a ênfase é no papel dos cristãos como exemplos, né? Exemplos visíveis de retidão. E o fascinante é essa capacidade de condensar tanto significado, né? Uma imagem simples, mas com uma carga enorme. Verdade. Mas justamente por isso, o desafio é identificar esse único ponto que o autor queria passar. Tentar tirar um monte de significado de cada detalhezinho da imagem, aí a gente pode viajar, ir para longe da intenção original. O risco é grande. A precisão está em pegar a comparação central. O resto é cenário, geralmente. Entendido. Seguindo essa linha de condensação, a gente chega nos provérbios. Gosto daquela definição do Walter Kaiser. Ah, é ótima! Ele diz que são concisos, breves, com um toque estimulante e uma pitada de sal. É mais que frase de efeito, né? Muito mais. O livro de Provérbios, por exemplo, ele pega os princípios morais da lei de Deus e, traduz para a vida prática. De um jeito universal, atemporal. É isso aí. Fala de sabedoria, dinheiro, relacionamento, controle da língua. Conecta a fé com o dia a dia mesmo. E essa conexão é vital. Os provérbios funcionam quase como um antídoto para aquela separação que às vezes a gente faz, né? Fé aqui, vida prática ali. Verdade, aquela dicotomia. Eles mostram como a espiritualidade de verdade aparece nas ações, nas escolhas concretas, no tecido da vida cotidiana. E a sabedoria ali, né, começa com o temor do Senhor. Que não é ter medo, né? Importante dizer isso. De jeito nenhum. É reconhecimento, reverência, saber nosso lugar diante do Criador. É o ponto de partida para viver com prudência. E aí acho que vale a mesma lógica das figuras anteriores, né? Por serem tão condensados, os provérbios geralmente passam um ponto principal. Ficar procurando 1000 camadas pode ser furada. Exatamente. Pega Provérbios 31:14. Compara a mulher virtuosa ao navio mercante. Ah, esse é clássico. A comparação não é sobre a aparência dela, né? Ou o tamanho, sei lá. Definitivamente não. O ponto é a diligência, a iniciativa dela em prover para a família. Buscar recursos onde for preciso, mesmo que de longe, como um navio que traz coisa valiosa. O foco é esse, diligência e provisão. Pegou isso, pegou a mensagem. Focar no ponto central evita distorção. Perfeito. Isso já prepara o terreno para as parábolas, né? Sim. A palavra grega parabalo significa lançar ao lado de.
É uma história que se coloca ao lado de uma verdade para ilustrar. Dá para ver como um símile que cresceu virou uma narrativa. E era um método que Jesus usava demais, né? Muito. O termo grego aparece umas quase 50 vezes nos sinópticos, ligado aos ensinos dele. Era sem dúvida uma das formas favoritas dele de comunicar. Com certeza. E as escrituras mostram, parece, dois propósitos principais para o uso das parábolas por Jesus. O primeiro, revelar a verdade para quem tinha, ouvidos para ouvir, né? Os crentes. Certo. As histórias deixam a verdade fácil de lembrar, mais palpável. Pensa na parábola da viúva insistente e o juiz lá em Lucas 18. Uhum. Jesus podia só dizer, orem sem parar. Mas a imagem daquela viúva batendo na porta do juiz injusto, nossa, grava a lição de um jeito muito mais forte. Se até ele atende pela chatice, imagina nosso Pai no céu. Exato. Outro exemplo forte é a do fariseu e do publicano, no mesmo capítulo, né? Verdade. Em vez de só mandar sejam humildes na oração, a história contrastante escancara a arrogância de um e a sinceridade do outro. A lição sobre a atitude certa diante de Deus fica inesquecível. Fica mesmo. E as parábolas também serviam para confrontar o erro, mas de um jeito meio indireto. Lembra de Natã com Davi? A história do homem rico e a ovelhinha. Clássico. Segundo Samuel 12. A história meio que desarma as defesas, né? E leva a pessoa a reconhecer o próprio erro. Uma ferramenta poderosa mesmo para ensinar e confrontar. Mas aí tem o segundo propósito, que parece paradoxal. O de ocultar. É. As parábolas também serviam para ocultar a verdade de quem já tinha, assim, endurecido o coração contra a mensagem de Jesus. Ele mesmo explica isso em Mateus 13, versículos 10 a 15. Como que a gente entende isso? Parece ir contra a lógica. Pois é, levanta uma questão teológica delicada, né? Sobre a responsabilidade pela cegueira espiritual. Com certeza. A interpretação mais comum não é que Deus, esconde a verdade porque quer, arbitrariamente. Não é isso. Certo. É mais que a resistência contínua da pessoa à luz meio que diminui a capacidade dela de perceber essa luz. Entende? Ah, faz sentido. As mesmas histórias que iluminavam os discípulos, para quem já tinha rejeitado a mensagem central de Jesus, soavam como enigmas. Como se a pessoa se fechasse. Exato. A responsabilidade nesse jeito de ver cai na dureza do coração humano que se fecha para a revelação. Não é Deus sendo arbitrário. Entendi. Faz mais sentido assim. Então, tá. Como é que a gente pode interpretar uma parábola de um jeito responsável? Qual o caminho? Olha, o ponto de partida é sempre análise histórico-cultural e contextual. Sempre. O básico da hermenêutica, né? O básico que nunca pode faltar. As parábolas nascem de situações concretas. Entender o que veio antes, o que veio depois, qual era o assunto ali na hora, é crucial. A parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus 20. Nossa, essa é um caso clássico de erro de interpretação quando tiram do contexto. Qual era o contexto específico ali? Para refrescar a memória. Jesus tinha acabado de falar com o jovem rico, né? Que saiu triste porque não quis largar as posses. Lembro. Aí Pedro chega e pergunta basicamente, olha, a gente largou tudo para te seguir, o que a gente ganha com isso? Típico de Pedro. E Jesus garante a recompensa, mas logo em seguida ele conta a parábola dos trabalhadores. Aqueles que chegam em horas diferentes e ganham o mesmo salário. Ah, a conexão. Sacou? Nesse fluxo, a parábola vira uma correção suave daquela mentalidade de Pedro, de merecimento, de troca. Critica esse espírito de barganha no serviço a Deus. Sem esse contexto, nossa, já vi gente usar essa parábola para ensinar cada coisa. Que não tem nada a ver, o contexto ilumina o propósito. Que outras pistas podem ajudar? As próprias introduções ou as aplicações que Jesus ou o evangelista fazem, tipo Mateus 15:13 ou 18:35, são guias preciosos. As deixas no próprio texto. Exato. E também entender detalhes culturais da época. O que uma figueira simbolizava para Israel, como se usava candeia, por que não colocar debaixo do cesto. Essas coisas podem clarear pontos específicos da história. Faz sentido. E imagino que a análise teológica também entra forte aqui, né? Sem dúvida. Várias questões teológicas podem surgir. Por exemplo, reino de Deus e reino dos céus. É a mesma coisa? Boa pergunta. A visão da maioria dos evangélicos é que sim.
que Mateus usava céus por respeito judaico, para evitar usar o nome de Deus diretamente. E as passagens paralelas nos outros evangelhos, tipo Marcos 4, comparado com Mateus 13, apoiam isso. Entendi. Que mais? Outra questão é a natureza do reino. Ele já chegou com Cristo? Mateus 12, 28 diz que sim. Ele está em processo de crescimento? Sim. As parábolas da semente mostram isso. E ele ainda virá em plenitude? Também. Entender essa dinâmica do já e ainda não ajuda a gente a situar cada parábola. Essa tensão do já e ainda não é fundamental mesmo. E aquela teoria do reino adiado, como ela entra nessa história? Essa teoria. Ela sugere que Jesus começou pensando no reino terreno, político, e só mudou o foco quando viu que seria rejeitado. Se isso fosse verdade, as primeiras parábolas poderiam ter uma aplicação diferente para nós hoje. Mas a visão que prevalece, olhando a Bíblia toda, a consistência da missão de Jesus para a cruz, desde as profecias como Isaías 53, as palavras de Simeão lá em Lucas 2... Ele sempre soube o caminho. Parece que sim. Essa visão sugere que todos os ensinos dele, incluindo as parábolas desde o início, têm relevância para nós crentes hoje. A posição que se toma sobre essa teoria afeta como se aplicam as parábolas, especialmente as de Mateus 13. O ponto central é: a teologia geral da Bíblia tem que guiar a aplicação. Certo. Isso leva a um princípio hermenêutico, crucial. Nenhuma doutrina central da fé deve ser baseada só ou principalmente numa parábola. Forte isso. Por quê? Porque elas são ilustrativas, né? Podem ser mais ambíguas que uma passagem doutrinária direta, como nas cartas de Paulo. A regra de ouro é: deixa o texto claro iluminar o texto figurado. Não o contrário. Nunca o contrário. Exato. Construir doutrina em cima de parábola, ainda mais se contradiz ensino explícito, é um erro perigoso. Lembra dos Sócinos? Usou uma parábola para negar que o sacrifício de Cristo era necessário. Nossa, que perigo. Um alerta importante mesmo. Agora, voltando para o lado literário. A grande questão é: o quanto de uma parábola tem significado? É cada vírgula? Cada personagem que passa lá no fundo? Historicamente, teve gente nos dois extremos, né? Crisóstomo via basicamente um ponto central. O resto era cenário. Só enfeite. Quase isso. Outros, como Consejos, achavam significado em cada mínimo detalhe. Mas o modelo melhor parece vir das próprias interpretações de Jesus. Pega a do semeador, em Mateus 13. E o que esse modelo de Jesus nos ensina? Parece que é um meio termo equilibrado. Existe, sim, um ensino focal, uma lição central que a parábola quer passar. O núcleo. Isso, o núcleo. E os detalhes da história são significativos, sim, mas só na medida em que eles apontam e reforçam esse ponto central. Não é para dar significado independente para cada coisinha, desconectado da mensagem principal. Entendi. Pensa numa roda de carroça. O cubo, no meio, é o ensino central. Os raios são os detalhes, que ligam tudo ao cubo e dão sustentação. A interpretação certa mantém essa simetria, essa coerência. Gostei da analogia da roda. O R.C. Trench falou algo parecido, né? Que a interpretação correta se encaixa fácil, naturalmente, explica as coisas principais sem forçar a barra. Exatamente. E as falsas geralmente tropeçam num detalhe importante ou ignoram o contexto. Coerência interna e com o resto da Bíblia é o teste-chave. Se a parábola é um símile estendido, a alegoria seria uma metáfora estendida. É isso? É uma boa forma de começar a pensar. Mas a diferença fundamental está em outro lugar. Onde? Principalmente na estrutura. Na parábola, geralmente a história e a aplicação são meio separadas. Jesus conta a história, depois explica o que significa. Ou fica implícito. Certo. Na alegoria, a história é o significado. Os elementos da narrativa já carregam o sentido simbólico ali, tudo entrelaçado. Ah, entendi. A história e o significado andam juntos desde o início. E como isso muda a interpretação? Muda que, enquanto a parábola geralmente tem um foco principal e os detalhes giram em torno dele... Como os raios e o cubo. Isso. A alegoria, muitas vezes, tem vários pontos de comparação significativos, cada um com seu peso, não necessariamente todos ligados a um único núcleo central.
Consegue contrastar com exemplos para ficar mais claro? Claro. Pega a parábola do grão de mostarda, Mateus 13 de novo. O foco é o crescimento do reino, certo? Certo. Os detalhes, o grão, o campo, a árvore, só importam por causa dessa ideia central. Agora, pensa na alegoria da armadura de Deus, em Efésios 6. Capacete da salvação, couraça da justiça. Exato. Cada peça, cinturão da verdade, couraça da justiça, etc., tem um significado próprio, distinto, representa um aspecto necessário da vida cristã. Não tem um ponto central que resume tudo. São várias lições ali. Entendi a diferença. É mais distribuído na alegoria. E para interpretar a alegoria, como faz? Os passos básicos são os mesmos, na verdade. Análise histórico-cultural, contextual, lexical, teológica, tudo isso continua valendo. A base não muda. Não muda. O objetivo aqui é identificar os vários pontos de correspondência que o autor queria fazer. Observar com cuidado quais elementos ele destaca e explica dentro do próprio texto. Que tal a gente analisar um exemplo bíblico de alegoria para fixar? Ótima ideia. A alegoria de Cristo como a videira verdadeira, em João 15, versículos 1 a 17, é excelente para isso. João 15, vamos lá. A gente vê claramente vários focos intencionais ali. Primeiro, a videira é Cristo. A centralidade dele para a vida, para o fruto espiritual. É o tema dominante. O pronome eu, mim, aparece dezenas de vezes. Sem ele, não dá para fazer nada, né? Versículo 5. Claríssimo. Foco 1. Cristo é a videira. Segundo foco. O pai é o agricultor. Ele cuida, ele poda os ramos que dão fruto, para darem mais fruto ainda, e tira os que não dão. Mostra o envolvimento ativo de Deus, a disciplina. Ok, agricultor é o pai. E o terceiro? Terceiro foco. Os ramos são os discípulos. E o verbo-chave aqui é permanecer. A palavra grega meno indica um relacionamento vital, contínuo, que se expressa em obediência, em amor mútuo, é a essência do discipulado. Videira, agricultor, ramos. Cada um desses três é um ponto de ensino distinto, mas dentro da mesma alegoria. Entendi. Perfeitamente. Muito claro. Agora, precisamos abordar um ponto que sempre gera debate, né? Gálatas 4. Ah, sim, a alegoria de Paulo. Exato. Ali, Paulo parece usar um tipo de alegorização, um método que hoje, muitos olham com desconfiança para a exegese. Como que a gente concilia isso com a inspiração da Bíblia? É uma questão super pertinente. Uma linha de interpretação bem influente, de eruditos como G.W. Meyer, por exemplo, argumentam o seguinte: Paulo não estava ali, dando um selo de aprovação para a alegorização como método padrão para a gente usar sempre. Não era para ser um modelo. A ideia é que ele estaria usando um argumentum ad hominem. Já ouviu falar? Sim. Atacar o argumento usando a lógica do próprio oponente. Isso. Ele estaria rebatendo o argumento dos legalistas judaizantes usando as premissas deles, mesmo sem concordar 100% com o método. Ele estava enfrentando os caras no terreno deles, usando um tipo de interpretação alegórica da lei que eles valorizavam, para, ironicamente, mostrar que a liberdade em Cristo é muito superior à escravidão da lei que eles pregavam. Entendi. Uma tática de debate, então. E como funciona essa alegoria na prática, ali em Gálatas 4? Ele pega a história de Abraão, com Agar, a escrava, e Sara, a livre. Certo. Agar e o filho dela, Ismael, representam a antiga aliança feita no Sinai, ligada a Jerusalém terrena, que gera escravidão pela lei. Já Sara e o filho dela, Isaque, que nasceu pela promessa, representam a nova aliança, ligada a Jerusalém celestial, a qual pertencem os cristãos, os filhos livres pela fé. Faz sentido a correspondência. E aí ele vai além. A perseguição de Ismael contra Isaque, lá no passado, reflete a perseguição que os legalistas estavam fazendo contra os cristãos da Galácia. A conclusão: expulsem a escravidão, o legalismo, assim como a Escritura mandou expulsar Agar e Ismael. Uau, é forte. É muito forte. E se a gente conecta isso com o jeito que Paulo escreve, ele parece diferenciar o que está fazendo ali.
Primeiro, ele afirma que os eventos históricos aconteceram mesmo, versículos 21, 23. Ele não nega a história. De jeito nenhum. Depois ele diz explicitamente que essas coisas podem ser alegorizadas. Ele usa o verbo grego alegório. Ele não diz que devem ser ou que essa é a única leitura correta. Um detalhe importante. E outro ponto crucial, ele não usa esse método em outras cartas. Isso sugere que foi um uso bem pontual, estratégico, para aquele debate específico na Galácia. Ele pegou a ferramenta do oponente para desarmar o oponente. Entendi a linha de raciocínio. É como dizer, ok, vocês gostam disso, então vejam como até por esse caminho a minha conclusão é a correta. Usou a arma do adversário contra ele, sem necessariamente endossar a arma para uso geral. Faz sentido. Exato. Bom, a gente cobriu bastante coisa. Símile, metáfora, provérbio, parábola, alegoria. Ufa! Poderia dar pra gente um resumo rápido dos passos gerais de interpretação que a gente viu hoje para organizar as ideias? Claro. Vamos tentar. De forma meio sequencial, seria algo assim. Primeiro, análise histórico-cultural e contextual. Entender o mundo da Bíblia. O que está acontecendo ali no texto. Essencial. Ok. Passo 1. 2. Análise léxico-sintática. O que as palavras significam, como as frases estão construídas. O básico da gramática. Passo 2. 3. Análise teológica. Como essa passagem se encaixa na mensagem geral da Bíblia. O que a Bíblia como um todo ensina sobre esse assunto. Teologia bíblica e sistemática ajudando. Passo 3. 4. Identificar a forma literária. É símile, metáfora, provérbio, parábola, alegoria, e aí aplicar a regra específica que a gente discutiu. É para buscar um ponto único? É para ver o ensino focal mais os detalhes ligados a ele, ou são múltiplos pontos? Certo. Identificar o jogo e aplicar as regras. Passo 4. 5. Formular o significado. O que o autor quis dizer com isso, então? Qual a mensagem principal? Passo 5. A conclusão inicial. 6. Verificar. Essa interpretação faz sentido no contexto da passagem, no contexto do livro, da Bíblia toda. Se algo ficou estranho, volta e revisa. Testar a interpretação. Passo 6. E 7. Comparar. Dialogar com o que outros intérpretes sérios, confiáveis, já disseram sobre essa passagem. Humildade para aprender com a história da igreja. Ótimo. Passo 7. Consultar os universitários, digamos assim. Excelente síntese. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Reconhecer essas formas literárias não é só um exercício acadêmico, né? De jeito nenhum. É uma chave, sabe? Uma chave indispensável para destravar camadas de significado mais profundas na Bíblia, para apreciar a beleza, a criatividade da comunicação de Deus. Traz mais riqueza para a leitura. Muita riqueza e, talvez mais importante ainda, nos equipa para evitar interpretações tortas, distorcidas, que podem levar a gente a aplicar errado a palavra na nossa vida. É impressionante como essas ferramentas literárias, tão antigas, ainda falam tanto, ainda desafiam a gente hoje. Entender a forma nos aproxima da verdade do conteúdo. Perfeito, falou tudo. Para a gente fechar, então, eu queria deixar uma questão no ar para quem nos ouve refletir, inspirada no material que a gente usou hoje. Manda lá. Muitos usam a história de Lázaro e o rico, lá em Lucas 16, para construir uma teologia bem detalhada sobre a vida após a morte e o estado intermediário. Sim, é muito comum. Mas e se a gente considerar a possibilidade de ser uma parábola? Ou pelo menos uma história com elementos parabólicos fortes. Que cuidados hermenêuticos especiais a gente deveria ter ao tirar doutrinas dali? O que essa narrativa ensina com certeza, sem margem para dúvida, à luz dessas regras do jogo que a gente explorou aqui hoje? Nossa, excelente pergunta para continuar a investigação. Dá pano para manga. Fica aí a reflexão. Olha, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço a oportunidade. E agradecemos a atenção de todos nesta nossa análise detalhada. Até a próxima!